E ele foi para o sertão com a viagem missionária. E ali ele sentou no chão numa calçada e passou o dia todo atendendo ali, irmãos. Fazia receita ali, numa prancheta. E não foi somente essa, foram várias. Ano passado nós participávamos de um congresso missionário. E após aquele congresso nós ficamos na sala do Zoom conversando. E esse médico comentava comigo e ele começou a chorar. Falou: pastor, por que a gente não tem um ônibus móvel? Porque eu queria tanto atender aquelas pessoas no sertão dentro de um consultório. Aí eu falei: meu irmão, vamos orar e sonhar. Quem sabe um dia a gente não tem um ônibus móvel. Nós temos apresentado a solução que é Jesus Cristo pelo Brasil através da carreta missionária. A carreta missionária ela é linda, né? Tem uma estrutura bem bacana, com 2 consultórios médicos e com 4 cadeiras para atendimento odontológico. Esse ministério tem abrangido várias regiões, muitas pessoas têm sido abençoadas não só com o tratamento odontológico, clínico, mas também com o tratamento espiritual, recebendo assim a palavra de Deus. Eu achei 100% o trabalho dos médicos e espero que em cada estado que passar, ter mais voluntário para contribuir pelo trabalho da carreta. Quero que Deus dê para cada um deles o melhor dessa terra. Receber a carreta aqui na cidade tem sido para nós um grande privilégio, uma grande alegria. Primeiramente porque isso glorifica a Deus. Como é importante nós manifestarmos a compaixão e graça de Jesus Cristo através de gestos, de atos concretos. Nós temos pregado há vários anos o Evangelho aqui na nossa cidade. Para a nossa igreja particularmente tem sido um grande momento de avivamento, oramos mais e trabalhamos mais na obra de Deus. E para a sociedade tem sido maravilhoso. Pessoas que de outra maneira não se aproximariam da igreja, estão se aproximando da igreja, ouvindo a palavra de Deus e tendo a transformação principal, que é um coração novo dado por Jesus. Eu gostaria que todas as pessoas incentivassem e ajudassem, participassem, porque é uma carreta que leva alegria para as pessoas, tranquilidade, ajuda. Então seria muito bom que mais pessoas levassem para mais lugares para incentivar, porque eles estão fazendo a parte deles e as pessoas poderiam fazer muito mais ainda. A odontologia é algo que não é acessível a todas as pessoas do nosso Brasil. Então, com a carreta, a gente consegue melhorar a vida das pessoas, tirar a dor, fazer as pessoas voltarem a sorrir utilizando as nossas mãos com a nossa profissão. Então convido vocês, profissionais da área da saúde, a fazerem parte desse projeto da carreta missionária. Não há outra solução para o Brasil senão o anúncio do Evangelho, o cumprimento da grande comissão por parte da Igreja de Jesus. Temos visto a cada dia o trabalhar de Deus através desse ministério, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, e acredito que ainda há muito o que se fazer através desse ministério. Então eu acredito que mais uma carreta ou mais de uma carreta irá somar muito, muito, muito para o nosso povo batista e para o povo brasileiro. Vamos continuar levando a solução que é Jesus Cristo pelas estradas do Brasil. E se Deus permitir, em breve, com mais uma carreta. Bora? As 2 carretas missionárias chegam finalmente em Foz do Iguaçu. A primeira carreta missionária e a outra, a segunda, novinha. As 2 missionárias. É um momento emocionante. Muito lindo, muito lindo. E eu quero agradecer a todos que
que oram, que ofertam, que participam desse momento. Nós vamos avançar. Vamos recuar não, já estamos sonhando com a terceira carreira, para abençoar mais pessoas, mais vidas. Essa aqui atendeu mais de 30 mil pessoas, agora vai atender mais com a de cá e vamos atender milhares de pessoas em todo o Brasil. Parabéns, povo de Deus, vamos avançar. Olha que coisa linda, as nossas carretas missionárias, um momento emocionante. Quero mandar um abraço muito especial para todo mundo que ora, nossa sala de oração. E você que apertou, meu irmão, minha irmã, com alegria, com alegria. Você que vendeu pano de prato, fritou pastel, catou latinha na rua, você que fez barraca, fez feira missionária para ofertar para a segunda carreta missionária. Vai abençoar muitas vidas. A nossa gratidão. Glória a Jesus. Deus abençoe. Vamos avançar e proclamar ao Brasil que Jesus transforme. Na frente dela tem lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nas ruas e de todos os lados proclama o nome do Senhor Jesus. Muito lindo. Que grande preço pagou pelo mundo inteiro, levando a palavra ao mundo. Eu queria convidar você para estudar a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E eu queria começar a olhar para esse texto que é riquíssimo, tremendo. E o tema dele é maravilhoso. Então, vamos estudar esse texto. Diz assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus, e a essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, agora aplica a Tua palavra ao nosso coração. Como eu preciso aprender de Ti. Revela a Tua presença aqui entre nós. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Há uma lei da vida que você pode constatar facilmente em todas as áreas da vida. A lei é simples, ela diz assim: olha, o que não se desenvolve, o que fica estagnado, acaba perdendo a sua relevância e morre. Não é verdade isso? O que não se desenvolve, tá? O que fica estagnado, ela vai perdendo a sua relevância e morre. Não tem jeito.
Ontem eu estava conversando com o professor Wilson Matos, lá da Unicesumar, fizemos uma entrevista que vai aparecer lá no Face a Face um dia desses aí, e ele falou uma coisa tremenda. Ele disse assim: olha, um líder, ele tem que ter uma visão 360 graus. Ele não precisa saber tudo, mas ele tem que estar tão antenado para perceber as mudanças que estão ocorrendo no seu tempo, para sair na frente junto com essas mudanças. Eu falei: uau, que coisa tremenda, não é? Olha só, tem que estar antenado, tem que estar percebendo a mudança. Por quê? Porque se você ficar estagnado, você vai perder a sua relevância. Eu me lembro que anos atrás, né, muitos anos atrás, nem vou falar quantos, né, tinha um membro da minha igreja que era dono de uma empresa, e aquela empresa estava bombando na cidade de São Paulo. Era assim, tinha contratos assim maravilhosos com grandes multinacionais que atuavam na cidade de São Paulo. Mas sabe o que ele fazia? Ele dava manutenção em máquina de escrever. Quem conheceu máquina de escrever aqui? Alguns ainda, aleluia, não estou sozinho aqui, não é? Aleluia, né? Eu outro dia falei assim, né, eu aprendi datilografia. Alguém perguntou: o que é isso? Não é? É digitação, né? É isso aí, tá? Porque era assim, eu fiz classe de datilografia, tá? Bom, e ele tinha essa empresa lá, aquela coisa toda, e um dia ele vai na minha sala e diz assim: pastor, eu tenho que vender a minha empresa. Eu falei para ele: cara, tua empresa tem contrato com a IBM, tem contrato com a Alpargatas, tem contrato com isso, com aquilo. Ele falou assim: chegou o computador e dentro de alguns anos ninguém vai ter máquina de escrever, e eu vou vender a minha empresa enquanto ela vale alguma coisa. Eu achava que ele era maluco, mas ele estava certo. Ele estava antenado, 360 graus, para olhar lá na frente o que ia acontecer. O que a Bíblia está dizendo para a gente nesse texto é que se a gente ficar acomodado, parado, a gente vai se estagnar e pode morrer espiritualmente. Até a água, se ficar parada, ela apodrece. As bactérias que estão lá vão começar a se proliferar e ela vai apodrecer. Uma empresa que não se aprimora vai perder a concorrência. Um profissional que não se atualiza vai ser ultrapassado, porque alguém em constante atualização vai estar na frente. E é disso que Pedro está falando nessa carta. Ele escreve uma carta tremendamente dura contra a heresia, contra o falso tipo de cristianismo que estava se instalando na igreja do seu tempo. Mas a razão por que a igreja estava se deteriorando na fé é que muitos dos cristãos a quem ele se dirigia pararam de progredir em sua fé. Eles haviam se acomodado. Por isso ele começa e termina a carta com o mesmo tema central. Se você reparar, você vai ver que o tema é igualzinho. Ele começa a carta com esse tema e ele termina a carta com esse tema. Lá no capítulo 1, verso 2 que a gente leu, ele diz assim: que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. E ele está dizendo aqui, ó, o negócio é o seguinte: tem que multiplicar graça e paz. Aí no verso 18 do capítulo 3 é o mesmo tema. Ele diz assim: cresçam, porém. Agora ele não falou em multiplicar, mas ele fala crescer, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema é o mesmo. Não pode parar, não pode se acomodar. Então, diga aí para quem está perto de você: não se acomode. Se você esqueceu o sermão, lembra disso, não pode se acomodar. Agora olha para trás ou para frente e diz: não se acomode. Agora eu espero que você tenha ouvido.
E é por isso que ele está dizendo para a gente, tá, que a razão da deterioração era a acomodação desses crentes. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer a esse texto é: como é que a gente sai da inércia? Como é que nós podemos nos desenvolver na nossa fé cristã? Quais são os recursos que nos são oferecidos para que a gente não se acomode? E o meu objetivo hoje é começar uma série de lições baseadas nesse texto sobre o que o apóstolo Pedro, melhor dizendo, nos apresenta como respostas a esta questão. E a primeira resposta está de uma maneira muito clara nos 3 primeiros versículos que nós lemos. E a resposta é simples: não se acomode com o que você já conhece e experimentou do Senhor. Não se acomode com o que você já conhece e experimentou do Senhor. E é interessante que Pedro começa a sua carta afirmando a grandeza da graça de Deus que nos salvou. Ele diz assim, olha lá, ele está dizendo assim que nós recebemos uma fé preciosa, lá no versículo 1, por causa da bondade do nosso Deus. E ele está dizendo que tudo é obra da graça de Deus, tudo é obra do amor de Deus, que Ele já se deu por nós, Ele nos salvou. Até a fé que nasceu no nosso coração foi porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não tem outro jeito. Você se converteu porque houve uma obra de Deus. Não foi você que procurou o Senhor, foi o Senhor que procurou você primeiro. Tem tantos textos na palavra de Deus para nos ensinar isso. Mas se você está satisfeito só com a sua conversão, você está perdendo o melhor que essa graça tem para a sua vida. E é isso que Pedro está dizendo. Por isso os versículos 2 e 3 lançam o desafio. E ele diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, você se converteu, é obra da salvação na sua vida, é dom de Deus, é preciosa, mas tem mais, tem mais. Você está feliz com a graça de Deus na sua vida? Então tem mais graça para você. Graça é favor que eu não mereço, mas em alguns lugares das Escrituras, graça é poder do Espírito Santo na nossa vida. Paulo vai dizer assim: segundo a graça que me foi dada, fiz o que fiz. E ele estava falando do poder que Deus deu a ele para fazer a obra de Deus. E o apóstolo Pedro está dizendo assim: gente, a graça de Deus é maior do que você está imaginando. Tem coisas tremendas de Deus para você. E a paz? Eu estou feliz porque eu tenho paz no meu coração, Jesus está aqui. Gente, a paz de Deus para a minha vida, para a sua vida, é maior do que eu já tenho, é infinita. Por quê? Porque você nunca vai esgotar o armário de Deus. Deus é infinito. Então, se você se conforma com o que você tem, você está perdendo tudo quanto Deus quer derramar sobre a sua vida. Tem mais, Ele deseja que você experimente tanto a sua glória quanto a sua bondade. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Está dizendo assim: olha, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Ele está dizendo assim: não se conforma, porque eu quero derramar parte da minha glória
sobre a tua vida. E eu quero derramar a minha bondade sobre a sua vida. Eu não sei se você já deu um presente para alguém. Você já deu algum presente para alguém assim? Não um presente porque você está dando por obrigação, que é uma... Não, um presente que você faz de coração, que é significativo, que é prazeroso. Quando a gente dá um presente assim, eu não sei quem fica mais alegre. Quem recebe ou quem dá. Não é verdade? Porque é aquilo que vem dentro da alma da gente. Deus está dizendo, eu tenho a alegria de dar os meus presentes para você. É isso que Ele está falando. Não se conforme com aquilo que você já tem. Deus tem mais para você. Eu não estou falando de prosperidade, de grana, não. Ainda que Deus nos dê recursos financeiros. Mas eu estou falando de coisas extraordinárias. Deus tem mais para você na sua profissão. Deus tem mais para você na sua família. Deus tem mais para você nos seus relacionamentos. Deus tem planos que você nem imagina para a sua vida. Coisa que você disse, bom, agora não dá. Ele vai dizer, eu vou começar uma nova fase na tua vida. Você vai dizer, estou ficando maluco. Como é que vai ser? E as coisas de Deus vão acontecendo. Porém, tem um requisito. Porque se Deus não colocasse alguns requisitos, nós não entenderíamos o que Ele está fazendo na nossa vida. Porque Ele quer que a gente cresça. Se eu só dou para uma criança e ela não entende a responsabilidade do que ela está recebendo, ela fica uma criança mimada e vai ter problemas na vida em todos os lugares, esperando que todo mundo tem que servi-la. Mas quando a gente dá e acrescenta responsabilidade, essa pessoa cresce, ela tem maturidade, ela se torna alguém que faz diferença nessa terra. E Deus está fazendo exatamente isso conosco. E Ele coloca aqui um quesito para que essa bênção venha sobre nós. E Ele diz assim, você tem que conhecer mais profunda e intensamente este Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Se você se conforma com aquilo que você conhece a respeito de Deus, se você se conforma com aquilo que você já experimentou de Jesus e até do poder do Espírito Santo, então não vai vir mais nada. Mas se você não se conforma, Deus vai acrescentar. Vai acrescentar. Quando nós estamos contentes com o que temos, nós paramos de buscar o que Deus já preparou e deseja derramar sobre nós. E aqui está a grande diferença. Eu estou feliz com o que eu tenho, mas se eu sei que Deus tem mais, eu quero mais. É interessante que esse teste faz parte da vida. Elias, conversando com Eliseu, perguntou, o que é que você quer? E Eliseu disse, eu quero porção dobrada do Espírito que Deus colocou sobre a sua vida. E aí, Elias disse, ok, não tem problema, Deus pode te dar isso, não tem problema. Se você conseguir ver o dia que Ele me levar para a sua glória, carregado nas carruagens de fogo, porque eu sei que Ele vai fazer isso, então Ele te dará isso. E o interessante que Elias dizia para Eliseu assim, olha Eliseu, fica aqui um pouquinho, que eu vou descer para Betel. Ele dizia assim, negativo, dá de você descer para Betel, o Senhor te levar, eu vou estar lá grudado em você. E ele vai falar umas 3 ou 4 vezes, olha, fica aqui, e ele diz, não, de jeito nenhum. Era isso que Deus estava querendo na vida daquele homem, diz assim, ok, eu vou te dar muito mais do que você pode imaginar, mas você tem que ter um compromisso de buscar isso, de não se conformar, de ir com profundidade de alma. Mas o pior é que quando nós paramos de beber e nos saciar da fonte da água viva, o inimigo começa a envenenar as fontes e fazer com que até o que nós tínhamos se perca. Tem um outro exemplo no Velho Testamento de Isaac. Isaac, ele usava os poços que Jacó
tinha furado. E toda vez que tinha um problema, os inimigos que estavam em volta dele, iam lá e entulhavam o poço que Jacó tinha furado. E aí Isaac mandava os seus servos e dizia assim: olha, vão lá e cavem no mesmo poço do meu pai, porque lá tem água boa. O que acontece na nossa vida é que às vezes a gente vai se acomodando, se acomoda profissionalmente, espiritualmente, familiarmente, a gente não está vendo o que está acontecendo na nossa casa, se acomoda com os nossos filhos, se acomoda na fé, na oração, na leitura da Bíblia. E sabe o que acontece? A gente vai ficando seco, porque o inimigo vai e entulha os poços. E sabe o que vem na nossa mente? Eu preciso cavar um novo poço. E aí eu vou cavar um poço aqui, vou cavar um poço acolá, mas esse poço não tem água boa, porque a água boa está naquele poço que foi entulhado. Alguns anos atrás eu fui numa fazenda lá no Piauí, e tinha um poço lá, e eu disse: posso beber dessa água? E ele disse: não, senhor, pastor, o senhor não pode beber dessa água. Eu falei: por que não? Você furou um poço aqui. Ele disse assim: pastor, essa água aqui é saloba. Eu não sabia direito o que ele queria dizer com isso, né? Ele falou assim: sabe o que é, pastor? É o seguinte, aqui tem tantos sais minerais, aqui tem pouca água, mas tem muitos sais minerais, tem muitos minerais aqui na terra, que a água ela vem pesada, tem gosto ruim, não mata a sede, tem até um sabor salgado. Tem muita gente cavando poço na vida e bebendo água saloba, quando o Senhor está dizendo: cava aqui, rapaz, cava aqui, que tem água boa. E Pedro vai dizer que isso era o problema que estava acontecendo naquela igreja. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 2, verso 17. Esses homens que estão cavando os poços por aí, porque abandonaram essa busca incessante de conhecer mais Deus e Jesus, esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pelas tempestades. Uma hora está pensando nisso, outra hora está pensando naquilo, outra hora está correndo atrás disso, outra hora está correndo aquilo, não tem estabilidade, e a escuridão das trevas lhes está reservada. E Pedro está dizendo: o problema da igreja é porque tem um povo que ganhou tanta coisa de Deus e parou de buscar mais de Deus. O pior é que se você ficar muito tempo acomodado, recebendo apenas a água suja da fonte do maligno, uma hora você começará a espalhar água suja, aquela água suja que você está bebendo. E aí Pedro vai dizer nos versículos 18 e 19 do capítulo 2: pois esses homens, com palavras de vaidosa arrogância, sabe, quando a gente para de buscar profundamente o Senhor e conhecê-lo, a gente só sobra para a gente o eu, e eu me torno arrogante. Eu acho que eu sei, que eu posso, que eu faço, que eu aconteço. E ele diz assim, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, porque quando o Espírito não está sendo saciado e a graça não vem sobre a nossa vida e não está transbordando sobre nós, só sobra o eu e os desejos da carne. E a gente acha que se eu tiver isso mais, se eu fizer mais aquilo, se eu experimentar mais aquilo outro, se eu experimentar aquilo, e eu me torno insaciável de outras coisas que não preenchem o coração. E o pior ainda é que a gente acredita nisso, e aí essas pessoas começam a seduzir o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Quanta gente que a gente ouve assim: não precisa ser tão crente assim, não precisa ser fanático, não precisa temer a Deus desse jeito, você pode ter uma vida mais ou menos. Para que orar para saber se você vai comprar um carro ou não? Para que orar para isso? Você tem o dinheiro, faz o que você quiser. Querido, quando Jesus é o Senhor da nossa vida, tudo na nossa vida está nas mãos dEle. A liberdade é andar com Ele,
E ele vai dizer assim: e eles mesmos são escravos da corrupção. A Bíblia vai dizer, ou você é escravo de Jesus, ou você é escravo da corrupção. E aí ele vai dizer, e eu acho essa frase incrível: pois o homem é escravo daquilo que o domina. Está aí no texto? Põe o texto para mim aí, do verso 19. Isso. Você consegue? 2,19. Isso, aí, ó. Consegue ler essa parte final assim? Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Você consegue ler? Então lê comigo, alto aí. O homem é escravo daquilo que o domina. Se você esquecer tudo o resto, lembra disso. Você é escravo do quê? Daquilo que me domina. Se Jesus domina a tua alma, você está buscando ardentemente, coisas da graça e da bondade de Deus vão estar fluindo sobre a sua vida. Você é escravo de Jesus, espero. Mas se não for, o que vai dominar você serão os seus desejos, a sua arrogância. E aí a gente vai ser parecido com aquela igreja do Apocalipse, né, que dizia: rico sou, não tenho falta de nada. E aí o Senhor vai dizer para aquela igreja: miserável, pobre, cego e nu, compra colírio para você ter os seus olhos abertos para enxergar quem você é. O enxerido não vê quem ele é, porque ele está sempre de nariz empinado, ele não consegue olhar para ele mesmo. Pedro está dizendo: olhe, não se conforme. Repete comigo: não se conforme. Outra vez: não se conforme com aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Ele tem mais para você. Tem muito mais da graça de Jesus, tem muito mais da paz de Jesus. Mas você precisa se aprofundar no conhecimento dele. No entanto, o que é aprofundar-se no conhecimento dele? É não se conformar com o que você conhece da Bíblia, meu irmão. É triste saber que tem muitos crentes que nunca leram a Bíblia toda uma única vez. Eu não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que tem muita gente que nunca leu a Bíblia toda. Pior ainda, tem muitos crentes que levam o seu filho, sua filha, para jogar futebol, para fazer judô, paga as melhores escolas, está oferecendo o melhor que pode para que eles tenham um futuro e uma esperança nesse país. Correm de cima para baixo para isso acontecer, mas não leem a Bíblia e oram com seus filhos todos os dias. Confiam que isso pode acontecer só no fim de semana, e depois choram quando chega a adolescência. Por que eles estão fora do Evangelho? Porque você não cumpriu o seu papel, você se conformou. Quantos são os que se conformam em fazer somente o primeiro caderno discipulado na igreja? Ai. Nem vou perguntar. Você sabia que tem 7 cadernos só na linha básica? E se você completar os 7, aí tem toda a linha avançada, que eu nem sei quantos tem. Tem tanta coisa para a gente aprender da palavra de Deus. Se você dá uma andada aqui no site da igreja, na jornada, que é outra plataforma que a igreja tem aqui, ou a caminhar pelos ministérios, você vai ver que tem cursos tremendos da graça aí que Deus deu graça para algumas pessoas escreverem, só para você crescer. Não cresce porque não quer. Está acomodado. O que a gente está aprendendo? Não o quê? Não se acomode. Mas também não pode se conformar em só orar lá na hora do almoço, do jantar, quando você vai dormir. Querido, tem que ter busca de oração. Você quer que as coisas grandiosas de Deus venham sobre a sua vida? Tem que buscar na fonte. Deus tem poder dele para derramar, mas tem que pedir, tem que buscar.
Tem gente que não sabe ouvir a voz de Deus na sua vida. Como é que eu posso discernir a vontade de Deus para mim? Eu, quando escuto isso, me dá um tremor dentro da alma. Como é que um crente não conhece a voz do seu Senhor? Não se conforme em não servir ao Senhor. Tem crente que não serve, só está sentado no banco. Vocês ainda estão sentados no banco. Tem muita gente que está debaixo do cobertor agora, assistindo. Aqui, olha, é gostoso, debaixo do cobertor é maravilhoso, tá? Mas a gente tem que servir, não só estar aqui para assistir o culto, mas servir. Eu quero estar lá e fazendo alguma coisa em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pedro começa a sua carta usando duas expressões fortíssimas para dizer quem ele era. Ele vai dizer assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo aqui é escravo, a serviço do seu Senhor. E essa é a ideia que todos nós temos que ter. Eu estou a serviço do meu Senhor. Agora, quantos são aqueles que nunca servem? Que tipo de servo é você que nunca serve? A palavra apóstolo, ela tem um significado clássico daqueles que são o alicerce da igreja. Jesus é a pedra fundamental, e sobre o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos, a igreja foi edificada. Mas essa palavra, ela foi usada depois, não só para os 12 apóstolos, mas vão aparecer outros apóstolos na Bíblia. E esses apóstolos que vão aparecer na Bíblia, eles eram os missionários. Eles eram aqueles que eram enviados de Deus ao mundo para levar a palavra de Jesus às pessoas. E nesse sentido, eu e você fomos chamados para ser servos e para sermos apóstolos, levar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas. Agora, se você é um servo que não serve, e um missionário que não prega, tem alguma coisa errada, você se acomodou. Quantos são os crentes que nunca levaram uma pessoa para Jesus? Pedro vai nos ensinar que a estagnação leva à corrupção. Ou eu cresço, ou eu já estou morrendo. E a minha pergunta para você é: você está crescendo? E hoje eu venho trazer um desafio para você. E eu vou terminar a mensagem com esse desafio. Você quer experimentar as coisas tremendas da graça e da bondade de Deus? Você quer vivenciar a gloriosa graça de Deus? A glória, Ele quer te emprestar a glória dEle, Ele quer revestir você do poder dEle. Então, faz a sua parte. Começa fazendo um pacto com Deus de ler a Bíblia toda. Como é que eu faço? Se você ler 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda. Começa pelo Novo Testamento, depois você vai pelo Velho Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ajuda a gente a entender o Velho. Se inscreve aí num módulo, na linha básica de ensino. Eu fiz o caderno 1, 2, mas eu não fiz o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Ou se você fez o 7, vai para a próxima, vai para a linha avançada. Busca o Senhor no caminho da oração. Você já fez um jejum na tua vida? Você já participou de uma vigília de oração? Vai ter uma escola de oração aqui, tá? As inscrições estão abertas. Ou pelo menos o básico, você tem um horário fixo, todo dia, para ter um encontro com o Senhor? Eu nem vou perguntar quem tem esse horário fixo, porque tem muita gente acomodada. Não se acomode. Se você é pai ou mãe, você ora com seus filhos todos os dias. Abençoa os seus filhos todos os dias. Eles vão ser matemáticos, químicos, mas se eles não conhecerem Jesus, vão para o inferno, meu filho.
Você quer um futuro melhor para o seu filho? Dê um melhor futuro. Você faz parte de uma célula, você lidera uma célula, você discipula alguém, você serve em algum ministério. Então o desafio é, começa a buscar essa profundidade do Senhor. A única maneira de interromper esse desgaste, porque a fé, ela vai sendo desgastada todo dia um pouquinho, pelos embates da vida, é a renovação constante de que vem desta busca ardente por mais e mais da graça de Deus.